Bom, pessoal, hoje o tópico é pesquisa de eritroblastos e reticulócitos. É extremamente importante a gente estudar e entender a importância desses marcadores, dessas células imaturas no sangue periférico do paciente. Então, ela tem uma informação clínica para o médico muito importante. Vamos conversar, então, sobre eles. Então, o que a gente está conversando, né, relembrando, vocês estudaram sobre toda a hematopoese, a célula-tronco, o ramo mieloide. Nós vamos estar conversando, então, sobre o eixo de maturação da hemácia, sobre a eritropoese. Tá? Então, a gente tem desde o pronormoblasto, células imaturas, mas que já são comprometidos com a linhagem eritroide, o reticulócito e o eritrócito na sua forma madura. Então, o que nós temos são diferentes etapas de diferenciação. Lembrando, então, que a partir lá da célula-tronco e unidades formadoras de colônia, nós temos esses precursores ainda na sua forma nucleada, até que chega num determinado momento que esse eritroblasto, o ortocromático, ele perde, ele expulsa esse núcleo, se transforma em reticulócito. Então, o reticulócito é a hemácia que não tem mais o núcleo, mas ainda tem resto de RNA dentro dela. Esse reticulócito ainda passa da medula óssea para a corrente circulatória na sua forma de reticulócito, circula por volta de 24, 48 horas, ainda com um pouquinho de RNA, até que ele perde totalmente seu RNA e se transforma na hemácia sem nenhuma inclusão, que vai circular por volta de 120 dias. Isso é o que a gente tem na corrente circulatória. Então, um grande sinalizador, quando? Lembra que o hemograma nós estamos avaliando o que acontece na corrente circulatória. Então, se nós começamos a encontrar na corrente circulatória, na distensão sanguínea, uma contagem, um número aumentado, um sinal de que tem mais reticulócitos do que o normal, ou até a presença desses eritroblastos, às vezes eritroblastos bem jovens, isso é um grande sinal que a medula, por alguma razão, está mandando esses eritrócitos jovens para a corrente circulatória. E é isso que a gente está avaliando aqui hoje nessa aula. Quando existe uma contagem, o médico vai solicitar a contagem do número de reticulócitos, porque ele desconfia de que possa estar passando hemácias jovens para a corrente circulatória. Então, a gente vai detectar, vai contar esses reticulócitos, e se nós tivermos eritroblastos, vejam que normalmente não temos eritroblastos, não temos hemácia com núcleo na corrente circulatória. Se tivermos eritroblastos, também precisamos sinalizar no hemograma que tem eritroblastos e dar o número absoluto, o total, o número total dessas células que nós estamos encontrando. Então, olhando de uma forma mais detalhada, esse é o eixo de maturação do eritroblasto. Então, eu tenho o proeritroblasto, o eritroblasto basofílico, o eritroblasto policromático, o ortocromático, o reticulócito. Vejam, tudo isso normalmente no compartimento de medula óssea, mas nós vimos que o reticulócito também cai no sangue periférico, ainda na forma de reticulócito, perde o RNA e se transforma na hemácia madura. Vejam, o tempo de maturação dentro da medula óssea, 72 horas a partir da sinalização da célula-tronco e 120 dias o tempo de circulação da hemácia na corrente circulatória. Aqui a mesma representação, mostrando então a expulsão do núcleo do eritroblasto ortocromático, o reticulócito conseguindo, né, ultrapassar a barreira da medula óssea e caindo na corrente circulatória na forma de reticulócito, e o reticulócito se transformando numa hemácia normal, sem nenhum tipo de inclusão, para circular por 120 dias e para transportar oxigênio. Como se dá essa regulação? Que sinais são esses que dão essa capacidade de liberação de eritrócitos imaturos da medula óssea para a corrente circulatória? Então, normalmente, nós temos a medula óssea, né, que tem a formação, que está formando normalmente, e ela está liberando hemácias normais da corrente circulatória para circular por 120 dias e fazer a sua função de transporte de oxigênio. Essa hemácia, durante esses 120 dias, ela sempre, na sua circulação,
ela sempre vai dar, ela passa pelos rins. E nos rins existem detectores capazes de avaliar, de medir a concentração de hemoglobina desses eritrócitos que estão na corrente circulatória. Esses detectores, no momento em que eles detectam que existe uma concentração de hemoglobina menor do que o necessário, eles vão, na verdade, antes disso, né? Normalmente, ó, o rim, ele é o responsável pela liberação do fator de crescimento, a eritropoetina. A eritropoetina, que é produzida nos rins e é liberada, a eritropoetina vai atuar a nível de medula óssea. Então, vamos ver numa situação em que eu tenho uma anemia. Existe, então, uma medula que, por N razões que a gente está estudando, está liberando uma quantidade menor de eritrócitos ou ela está liberando um eritrócito defeituoso na sua hemoglobina, na sua membrana, e ele está sendo destruído a nível de periferia. Enfim, ao passar pelo rim, o rim vai detectar que existe uma concentração de hemoglobina inferior à concentração adequada, à concentração necessária. Automaticamente, o rim vai aumentar a liberação do fator de crescimento, a eritropoetina. Então, ele vai dar o sinal, ó, libera mais eritropoetina. A eritropoetina em maior quantidade, teoricamente, vai sinalizar para a medula óssea. Aumenta a liberação, aumenta a tua produção. Porque aqui na periferia estão faltando eritrócitos, tá? Então, esse é um mecanismo de regulação. Existe a liberação, existe a passagem pelo rim, existe a detecção do rim dos níveis normais de hemoglobina, o rim determina, então, libera quantidades normais ou aumentadas de eritropoetina, e a eritropoetina atua de forma específica para sinalizar o aumento da produção dos eritrócitos. O mesmo esquema, pessoal, representado. Então, eu tenho a célula-tronco, eu tenho unidades formadoras de explosão, então eu tenho toda a eritropoese. Vejam, a representatividade do desenho é a síntese de hemoglobina. Então, nós temos a síntese de hemoglobina na eritropoese numa etapa intermediária, não é ainda lá perto da célula-tronco. Então, eu tenho o início, né, e a plenitude lá no proneuroblasto de síntese de hemoglobina. E, novamente, a presença do rim. Então, essa hemácia passa pelo rim. No rim detecta, tem um sensor da capacidade de transporte de oxigênio. Dependendo desta capacidade, um aporte maior de eritropoetina vai ser liberado para atuar na medula óssea. E vejam, a eritropoetina ela não atua lá a nível de célula-tronco, mas ela atua a nível de unidades formadoras de explosão. Então, esta etapa, existe um aumento muito grande de receptores de eritropoetina, para que a eritropoetina possa se ligar e realmente estimular a eritropoese. Então, eu tenho esses proeritroblastos e eritroblastos. É importante ficar claro aqui que nós, a nível de hematologia, de hemograma, nós não vamos diferenciar para o médico qual é o tipo de eritroblasto. Basta que a gente sinalize no hemograma. Temos eritroblastos, temos hemácias nucleadas, que a gente conte e que a gente libere esse resultado. O médico hematologista, nos exames de medula óssea, eles sim fazem uma caracterização mais detalhada de qual é o tipo de eritroblasto. Para nós interessa se tem eritroblastos no sangue periférico e qual é a quantidade da presença dessas células. Tá? Então, aqui apresentando algumas fotografias de diferentes eritroblastos, são fotos, né, de sangue periférico, e só também voltando, né, eu vou voltar um pouquinho aqui, pode ser essa foto. Então, a gente vê aqui o amadurecimento dessa célula, a gente vê que ela vem de uma situação com uma característica imatura, um citoplasma basofílico. Esse citoplasma basofílico, né, essa célula, em primeiro lugar, ela diminui de tamanho. Em segundo lugar, vejam que a gente passa de um citoplasma basofílico para um citoplasma numa cor rosa mate. O que é isso? É a entrada, é a síntese de hemoglobina. Esse núcleo vai ficando piquenótico, ele vai ficando pequenininho, ele vai condensando. Então, nós temos toda essa transformação, a diminuição de tamanho, a mudança da coloração do citoplasma e a diminuição do tamanho até que a gente tenha a expulsão total deste núcleo. Esse núcleo que é expulso, ele vai ser automaticamente fagocitado por macrófagos no baço.
ou na medula óssea, desculpe, e esse material, ele é totalmente aproveitado, tá? Lembrando que isso tudo acontece na medula óssea. Então, algumas fotografias, né, de diferentes eritroblastos. Como eu comentei com vocês, a gente não faz a caracterização específica do subtipo de eritroblasto que a gente está conversando. Aqui, um desenho mais detalhado, né, então o proeritroblasto, e vejam exatamente o que eu comentei, né, olha a mudança da cor do citoplasma, de uma basofilia intensa, a entrada da hemoglobina até que se transforma na cor de rosa mate, a diminuição do tamanho dessa célula, a diminuição do tamanho do núcleo, o RNA, o reticulócito, que é rico em RNA, que ele fica naquela cor mais violeta, que a gente vê da policromatofilia. Então, essa é a apresentação. Esses são, na maioria dos eritroblastos que nós encontramos no sangue periférico. Vejam que a gente vê nitidamente que é um eritrócito com um núcleo interno, alguns até já em posição que estão expulsando esse núcleo. Lembrando que se esse eritroblasto ele cair na corrente circulatória, ele não vai continuar o seu processo de amadurecimento. Se um eritroblasto, porventura, conseguir vir da medula e cair no sangue periférico, ele vai morrer como eritroblasto e ele não vai continuar amadurecendo no sangue periférico. O processo de amadurecimento acontece somente dentro da medula óssea. Tá? Então, a maioria do que nós temos, né, são esses eritroblastos ortocromáticos, que é o que a gente mais vê nos hemogramas do dia a dia. Muito bem. Então, vamos pensar na hipótese que nós estamos fazendo um hemograma, fazendo um diferencial, e nós nos deparamos com a presença de eritroblastos, de hemácias com núcleo, que normalmente, vejam que todos os hemogramas que vocês fizeram até agora, a gente não tinha a presença, nós vimos a hemácia no seu formato de um disco bicôncavo. Então, assim, uma primeira informação importante é dizer para o médico que tem hemácias jovens no sangue periférico. Então, isso a gente vai colocar, vai escrever lá nas alterações eritrocitárias. E a segunda razão de nós olharmos com detalhes sobre esses eritroblastos é esse aqui, ó. Vamos lembrar que o eritroblasto é uma célula, é uma hemácia que tem núcleo. E os equipamentos de automação, eles usam muitas características do núcleo dos leucócitos, do núcleo das células, para caracterizar, para fazer a contagem diferencial. Então, a presença do eritroblasto vai provocar uma interferência na contagem global de leucócitos. A gente estudou isso lá na primeira área, quando a gente viu a automação do leucograma. E estava descrito lá, a gente disse que a gente ia até entender isso um pouquinho melhor. Tá? É justamente porque ele tem núcleo que o equipamento se confunde. Ele está vendo uma hemácia jovem e ele vai acabar jogando no canal de leucócitos e ele acaba interferindo na contagem global. Então, são duas informações. Dizer para o médico que tem eritroblasto, contar e dar o dado quantitativo, e nós vamos ter que fazer uma correção do número de leucócitos totais, porque ele está provocando uma interferência. Quando a gente olha no escatergrama, lembra que a gente tem a separação das populações leucocitárias, linfo, mono, eosino, monócito, neutrófilo, a gente vai ter também nesses escatergramas a detecção, a presença de hemácias nucleares, que normalmente não estariam ali, não deveriam estar ali, tá? Então, a gente não está tendo aula prática, mas nos contadores existe uma tecla específica que quando a gente está fazendo a contagem diferencial, que vocês fizeram lá na primeira aula, e que agora a gente está fazendo mais por simulação aqui na disciplina, a gente vai contando segmentado, segmentado, linfo, eosino, e passa por um eritroblasto. E bate na tecla específica do eritroblasto. Essa tecla, nos contadores automatizados, ela não soma no 100%. Então, a gente vai fazer uma contagem paralela, tanto é que a gente vai contar 100 leucócitos e, paralela à contagem dos 100 leucócitos, a gente vai ter uma contagem que segue paralela. Então, eu posso ter, ao fechar 100 leucócitos, eu contei 5 eritroblastos. Mas eu posso ter que, ao fechar 100 leucócitos, eu posso ter contado 50 eritroblastos. Posso ter a situação também, e a gente às vezes acontece, ao contar 100 leucócitos, eu contei 500 eritroblastos. Então vejam que essa contagem dos eritroblastos, ela é flutuante, ela é paralela, ela corre paralela à contagem de leucócitos. Mas lembrem, o equipamento se confundiu. Ele lá na contagem global, que o paciente tinha 10 mil leucócitos, 50 mil leucócitos, 350 mil leucócitos,
ele deve estar somando esta contagem e nós vamos ter que fazer uma correção, tá? Então, essa é uma fórmula de correção, mas na verdade ela é uma regra de 3, aonde a gente vai fazer, já vai ter um exemplo, a contagem global que o equipamento contou dos leucócitos, lembrando que essa contagem ele contou leucócitos mais eritroblastos, dividido por 100 leucócitos que eu contei, mais o número de eritroblastos que eu contei na contagem diferencial vezes 100. Então, vamos ver um exemplo disso aqui. Então, ao longo da distensão, ao longo da contagem diferencial, olha lá, tem os dados do eritrograma e olha, o equipamento contou, está lá no resultado da automação, 15.750 leucócitos. Só que ele contou isso e quando a gente estava fazendo a conferência da lâmina, a gente viu que tinham eritroblastos. Também existem flags, existem alarmes que saem lá no rodapé da nossa automação, que às vezes eles sinalizam NRBC, Nuclear Red Blood Cells. Então ele pode dar um sinal, olha, atenção, acho que passei por eritroblastos. Então, na verdade, se nós vimos que tem eritroblastos na distensão e a máquina contou 15.750, vejam, ao final eu contei 100 leucócitos, a minha contagem diferencial, e eu passei por 25 eritroblastos durante a minha contagem. Vou aplicar a fórmula de correção. Então, eu contei 15.700, desculpe, o equipamento contou 15.750 leucócitos, que é leucócitos mais eritroblastos, eu vou dividir por 100 leucócitos mais 25, os 25 eritroblastos que eu contei, vezes 100. Então, o número verdadeiro de leucócitos do meu paciente, que vai ser liberado no laudo, não é 15.750, mas é 12.600. Esse é o número verdadeiro de leucócitos. E qual é o número absoluto de eritroblastos que o médico também vai precisar saber? Na verdade, é o 15.750, o que ele contou errado, menos o 12.600, que é a contagem verdadeira de leucócitos, dá 3.150. Então, o que eu tenho que vai sair no meu laudo? Esse meu paciente tem 12.600 leucócitos totais e ele tem 3.150 eritroblastos por microlitro de sangue. Isso é importante da gente entregar no laudo do médico, tá? Muito bem. E os reticulócitos, né? Então, a gente está vindo, o eritroblasto é a hemácia nucleada, o reticulócito, o eritroblasto perde e cai na fórmula de reticulócito. Aqui está representando, né? Olha lá, a hemácia expulsando, aqui já está a hemácia cheia de RNA, vejam que ela fica dessa cor violetinha, e aqui o núcleozinho solto. Eu falei para vocês, quando isso acontece dentro da medula óssea, os próprios macrófagos da medula fagocitam esse material genético e aproveitam todo esse material na síntese de outras proteínas. Tá? Muito bem. Então, o reticulócito é uma célula, então, sem núcleo, ela perdeu o núcleo, mas ela ainda é rica em RNA. E é esse RNA que dá essa cor violeta que nós visualizamos na policromatofilia. Tá? Eles são, ó, um pouquinho maiores, e a gente já falou sobre isso numa outra aula, né? Lá na anemia falciforme, por que o VCM, muitas vezes, quando tem policromatofilia, ele tem uma tendência a ser maior, é justamente porque o reticulócito, ele ainda tem um tamanho maior, ainda quando retém um pouquinho de RNA. Tá? O que está descrito é o que a gente também comentou, ó, que no momento que ele expulsa o núcleo, ele cai na corrente circulatória, essa hemácia com RNA ainda circula por 24, 48 horas, até que ela perde totalmente seu RNA e se transforma na hemácia pronta, madura, que vai circular por 120 dias. Tá? Esse é um aspecto, né? Essa é uma coloração especial. Eu vou mostrar o outro aqui, ó. Então, aqui, ó. Então, quando a gente tem o nosso hemograma, a nossa coloração com Maegrin-Valguimsa, nós vemos como reticulócito. A gente visualiza o reticulócito, uma hemácia maior, né? A sensação, a gente vê que ela é maior, e de uma cor mais violeta. Então, normalmente, num sangue periférico normal, o normal de reticulócitos é de 0,5% a 1,5%. Então, normalmente, nos hemogramas normais, quando o percentual está normal, a gente não enxerga essa policromatofilia.
Então, quando a gente começa a enxergar que tem policromatofilia na distensão sanguínea, é um sinal de que a contagem de reticulócitos deve estar mais do que 1,5%. Então, vejam, só que na lâmina do hemograma, eu não consigo contar, eu não tenho sensibilidade para contar. Então, nós temos uma preparação especial, uma coloração especial, aonde eu vou só contar reticulócitos. E aí sim, ó, olha como é que aparece o reticulócito. Ele aparece na forma de uma rede, tá? Então, aqui eu tenho as hemácias, forma, às vezes é uma coloração de fundo esverdeado, de fundo mais azulado. E aí a rede, aqui sim eu tenho, ó, eu consigo ver quem é a hemácia sem RNA e quem é a hemácia que está com RNA, tá? Então, para contar reticulócitos, eu preciso fazer uma coloração na bancada, uma distensão específica e é uma técnica. A gente não vai ter oportunidade de fazer aqui, mas a gente vai apresentando para vocês que, e aí eu acredito que nos estágios vocês vão ter a oportunidade de ver como que essa técnica é muito simples, como que ela é feita, tá? Então, de novo, lembrando, ó, o eritroblasto eu enxergo na minha lâmina, aonde eu estou fazendo a minha contagem diferencial. Mas o reticulócito, eu desconfio, eu tenho a sensação de que ele tem. Eu não consigo contar nesta lâmina, eu preciso de uma lâmina, de uma apresentação especial. Aqui está a técnica, vejam que a gente pega o sangue total coletado com EDTA e a gente incuba com um corante supravital, azul de cresil brilhante, de 20 a 30 minutos em banho-maria, e faz novamente uma distensão sanguínea. E aí a gente tem essa distensão que eu falei, que o fundo é meio esverdeado ou é azulado. E aí a gente faz uma contagem, de novo, a gente não vai fazer aqui, mas a gente faz uma contagem que nem vocês fizeram a contagem de plaquetas lá com o professor Diogo, a gente faz a contagem de reticulócitos, tá? Muito bem. Então, a partir desta contagem, eu acho até que depois eu posso vou botar um filmezinho mostrando a contagem de reticulócitos, tá? Então, a gente tem os valores normais de 0,5 a 2, 2 e 3%, e aí a gente tem a contagem absoluta, né? Então, eu tenho, por exemplo, se eu encontrei 0,5, 0,8, 1,2%, o percentual de reticulócitos que eu encontrei vezes o número de eritrócitos dividido por 100, eu vou ter a contagem absoluta de reticulócitos. Então, nós vimos nos slides anteriores a contagem absoluta de eritroblastos e agora a gente está vendo a contagem absoluta de reticulócitos. Tudo isso, pessoal, para quê? Né? Por que que essas contagens dessas hemácias jovens, essas contagens absolutas são importantes? Porque elas são grandes medidores da atividade eritropoética. Se eu tenho mais reticulócitos do sangue periférico, se eu tenho eritroblastos do sangue periférico, isso é um sinal para o médico de que a minha medula provavelmente está tentando aumentar, aumentou a sua produção e está mandando essas hemácias jovens para a corrente circulatória, tá? Normalmente existe uma deficiência, uma necessidade na periferia e a medula está tentando repor, está tentando compensar essa necessidade, tá? Muito bem. Vejam, eu vou voltar só aqui, né? Quando a gente faz essa preparação, e eu vou depois botar um filmezinho como é que a gente faz a preparação. Olha lá. Então, é uma rede, né? É uma rede e eu posso ter esse RNA, ele vai sendo consumido. Então, eu tenho hemácias com bastante RNA, mas eu tenho hemácias que às vezes é 1, 2, 3 pontinhos. Então, isso nas contagens manuais tem muito erro mesmo. E o que a gente pode confundir nessa coloração? Tá ali, né? Então, os corpos de Reis, que é a hemoglobina desnaturada, a gente vai ver isso um pouco mais lá no G6PD. Olha o Raul-Joly, que é aquele pontinho preto. Se eu tiver hemácia com Raul-Joly, na hora da coloração, será que é Joly ou será que é RNA do meu reticulócito? Pode ter precipitado de corante, se eu não filtrar bem o meu corante no azul de cresil brilhante, na hora de fazer a distensão fica sujo e eu vou ter dificuldade na identificação dos meus reticulócitos. Isso, né, se o tempo de incubação, tocou o telefone e tu deixou incubando, era 15, 20 minutos, tu deixou 1 hora, porque teve que atender um paciente. Então, tudo isso podem dar interferentes que vão alterar, que vão dificultar a minha contagem, tá? Muito bem. Então,
A gente falou da contagem manual de reticulócito, que eu faço uma coloração de lâmina. Hoje os equipamentos de automação já fazem a contagem automatizada. Eles usam por citometria de fluxo, eles conseguem corar muito bem esse RNA e eles conseguem contar. Então olha lá, ó, como é que são as células antes de jogar um corante fluorescente nela, e ali está o reticulócito, com seu RNA dentro dela. E no momento em que eu jogo uma fluorescência em cima dessa célula, olha como ela fica bonita, olha como realmente ela floresce. Então, o reticulócito, mesmo que ele tenha 1, 2, 3 pontinhos de RNA, que ele já esteja praticamente quase uma hemácia pronta, eu vou conseguir fazer com que esses 1, 2, 3 pontinhos brilhem, e eu vou botar um detector de fluorescência e eu vou conseguir contar adequadamente aquele reticulócito. Coisa, pessoal, que nas contagens manuais a gente não vai conseguir fazer. Então, a contagem manual, ela perde muito para a contagem automatizada. O grande problema ainda da contagem automatizada dos reticulócitos é o custo, que ainda é um custo bastante elevado. Então, nem todo, né? Só tem nos equipamentos de grande porte, então os equipamentos de hemato de pequeno porte, eles não têm esse acessório anexado. E mesmo nos grandes laboratórios, nos equipamentos de grande porte, ele encarece muito. Ele é um acessório, ele encarece muito. Então, não é que rodou o hemograma e automaticamente já sai a contagem de reticulócitos. A gente faz uma seleção manual e determina, nesta amostra eu vou fazer o hemograma completo e também eu vou fazer a contagem de reticulócitos, né? O ideal seria que todos os hemogramas pudessem sair com contagens de reticulócito de forma automatizada. Acho que a gente chega lá um dia. Muito bem. Com isso, né, pessoal, a automação, além de conseguir contar com muita exatidão, ela ainda consegue determinar subpopulações reticulocitárias. O que eu estou dizendo para vocês, né? Então, eu comentei. Lembra que o reticulócito ele circula de 24 a 48 horas. Durante esse período de circulação, ainda com RNA, ele vai perdendo seu RNA. Então, o reticulócito que recém saiu da medula óssea, vamos pensar, ele está cheio de RNA. Aquele reticulócito que já está quase na finaleira das 48 horas, ele tem bem pouquinho RNA. Então, ele já é um reticulócito velho, já é uma célula velha que praticamente já é hemácia pronta. E a automação consegue ver isso e separa em 3 populações de reticulócitos. O reticulócito de high, de alta intensidade de fluorescência, o reticulócito middle, de fluorescência intermediária, e o retic low, de baixa intensidade. E aqui embaixo as hemácias que não têm mais RNA. Vamos ver esse gráfico. Olha lá o que ele faz, novamente, né? Aqui nesse quadrante é o high, aqui é o middle, aqui é o low, e aqui são as hemácias que não têm mais RNA. Então, o grau de sensibilidade da contagem automatizada é muito importante. Tem situações que a gente vai ver agora no final da aula, em que essa população, que é o reticulócito jovem, novinho que está caindo, ele dá uma informação para o médico muito precisa, muito importante. Ele é um sinalizador de que hemácias jovens estão caindo na corrente circulatória. Então, isso é um dado muito precioso, tá? E a gente vai ver por quê. Então, a automação, claro, ela vai contar o reticulócito como um todo e ainda vai fracionar, vai dizer quantos de reticulócitos jovens e mais velhos tem na corrente circulatória, tá? Então, é um marcador muito importante, muito preciso. Então, aqui está, ó, ele dá o percentual total de reticulócitos, 1,54%. A automação dá o valor absoluto, porque joga isso no número total de eritrócitos. E ainda dá, ó, que dentro da população, 83% são os low, são os velhinhos, e tem 3%, ó, de 1,54%, que são realmente os reticulócitos, que são os jovenzinhos, cheios de RNA, mostrando, então, que a medula está mandando essa turma jovem para a corrente circulatória, tá? Aqui está representada a mesma coisa, né? Então, aqui tem os eritrócitos, ó, o low, o middle e o de alta intensidade de fluorescência. A automação ainda faz um segundo índice, que é o IRF, ó, que é a fração de reticulócitos imaturos. Então, ele está somando o quê? Os de alta intensidade de fluorescência e os de média intensidade de fluorescência.
E esse IRF, daqui a pouco eu já falo para vocês, realmente ele é um dado extremamente precioso em várias situações. Então, esses são realmente alguns reticulócitos hemácias jovens que se procura, já adianto para vocês, no pós-transplante, tá? Mas, então, ele é um grau de sensibilidade que as contagens manuais não conseguem chegar nem perto disso, tá? Um grau de precisão, digamos assim, tá? Então, está escrito aqui, né? O custo do ensaio ainda é um custo elevado para que a gente tenha isso em todos os pacientes que nós fazemos o hemograma automatizado. Mesma coisa, né, do que a gente já mostrou anteriormente, eu tenho, então, o valor absoluto de reticulócitos, o global de reticulócitos, eu tenho as frações, né, o low, o middle, o high, e eu tenho a fração de reticulócitos imaturos, 9%, que na verdade é o somatório, né, do middle com o high, tá? Mas é um dado muito importante. Então, o que o reticulócito me diz? Não falando do automatizado, mas falando da contagem, da importância da contagem de reticulócitos do nosso paciente. Então, pacientes que têm uma reticulocitopenia, uma diminuição do número de reticulócitos, vejam que o normal é de 0,5 a 1,5, 2%. Então, eu estou falando de pacientes que têm 0, 0,1. Então, está sinalizando o quê? Que a medula não está mandando hemácias não está mandando hemácias novas, jovens para a corrente circulatória. Quanto que eu tenho isso, né? Então, olha lá, vocês viram as anemias carenciais, a gente já viu praticamente quase todos os grupos de anemia, mas é todos eles, ó, muitas vezes, em que eu tenho a falta da produção. Então, se vocês pegarem a anemia ferropriva, o paciente não tem ferro, não tem matéria-prima, não está produzindo, o que eu espero do reticulócito no sangue periférico? Zero, né? Ele não tem matéria-prima, então a produção está diminuída, reticulocitopenia. Então, situações de produção diminuída, né? As anemias carenciais, as anemias aplásticas, ou seja, defeitos genéticos, defeitos em que a medula não está produzindo eritrócitos, anemia megaloblástica, falta outro tipo de matéria-prima, falta vitamina B12, falta ácido fólico, tá? Então, reticulócito, então a medida do reticulócito baixo, 0, significa, na maioria das vezes, uma medula que não tem capacidade de estar produzindo, e aí o médico tem que investigar o que está acontecendo. E a reticulocitose, quando eu tenho contagens aumentadas, o normal é de 0,5 a 1,5, 2, dá 2,5, 3, 10%, 20%. Então, tenho a contagem alta, estou vendo policromatofilia no sangue periférico. Quando que eu tenho isso? As anemias hemolíticas, né? A gente viu, a gente está vendo, está conversando sobre elas, a gente falou sobre anemia falciforme, as anemias por defeito de membrana. Então, eu tenho uma hemácia que cai na corrente circulatória, por um defeito ela é removida rapidamente, eu preciso de uma medula mandando outras hemácias. Então, eu tenho uma atividade eritropoética aumentada. Eu não resolvi a situação, né? Aumenta a produção, no caso das hemoglobinopatias, continua produzindo algo defeituoso. Então, forma um ciclo vitorioso. Mas, naquele momento, eu vejo a contagem de reticulócitos aumentadas, tá? E, para a gente fechar, então, o reticulócito automatizado, né? Essa dosagem tão criteriosa de reticulócitos de alta intensidade de fluorescência, média e baixa intensidade de fluorescência, olha a aplicação que nós temos. Esse exemplo, pós-transplante de medula óssea. Então, o paciente, vocês vão ter aula de transplante, o paciente passa por um processo de aplasia total, onde ele zera a medula óssea dele, uma nova medula óssea é colocada e o médico e o paciente ficam na expectativa para que esse enxerto colocado, ele tenha uma pega, um aceite pelo paciente e ele recomece a ter uma atividade de formação de hemácias, leucócitos e plaquetas normais. Então, vocês imaginem que houve uma pega e começam a ser liberados novos eritrócitos jovens. Então, eu preciso de um método muito sensível para ver que essas hemácias jovens, esses reticulócitos de alta intensidade de fluorescência, estão novamente aparecendo no sangue periférico, e isso é um grande sinalizador de que talvez o transplante tenha sido um sucesso.
como o uso de antidoping em atletas. Então, hoje o reticulócito, uma técnica simples, né, por automação, uma coleta de hemograma, a gente consegue ver. Por quê? Porque através, então, dessas drogas, dessas substâncias anabolizantes, o paciente, ele tem o quê? Ele vai aumentar a eritropoese para aumentar o hematócrito, para ter mais força, para transportar mais oxigênio. Então, eu consigo detectar que tem hemácias muito jovenzinhas caindo na corrente circulatória, daí eu tenho valores normais de reticulócitos e vejo que essas frações, em relação aos valores normais, estão aumentadas. E ao longo, né, de tratamento, o paciente não tinha ferro, começa a receber ferro, eu posso detectar que ele está respondendo ao sulfato ferroso e que ele voltou a ter uma eritropoese eficaz, tá? Então, pessoal, essa era a nossa aula de reticulócitos. Eu vou também, que a gente vai ter um exercício sobre a contagem de reticulócitos e eritroblastos. Aí, dependendo, eu vou colocar um outro filmezinho, então, mostrando como é que a gente faz a contagem, tanto dos eritroblastos, já está representado aqui, mas como é que a gente faz a contagem, então, dos reticulócitos, tá? Obrigada.